Cá estamos para mais uma emissão desse já famigerado podcast que é o Muitas Emendas e Nenhum Soneto. Não é, Roberto? O que é que tens a dizer sobre a famigeração que tem gerado este. Célebre entre os anónimos ou anónimo entre os célebres? Epá, deixa ao critério dos nossos anónimos ou dos nossos célebres se virem responder por mensagem a esta grande pergunta. Merece a posição que tem no coração dos portugueses ou está mais abaixo? Está nos portugueses e nos outros, é nos que não são tão de bem, não é? Acho eu. Acho que Achas que nós o, estamos a bater achas que nos o que não são de bem. português típico tem o coração afinado para coisas de elevado quilate? Ou sabe aferir o esterco da pepita? Ou o português, se fosse um garimpeiro, acocorado, no meio da merda e do ouro, pegava na merda e deixava o ouro? O que é que achas? Ó Roberto, nós estamos para decidir o que o o Presidente da República vai ser entre José António Seguro e André Ventura. Se isto não responde bem a essa pergunta, eu Só não há sei. poucos dias é que descobriu que era de esquerda. O Seguro. Sim, Porque sim, ele sim. sabe que não é, não é? Se nós fizermos aquele exercício que às vezes não é fácil, eu também não sou, eu também não sou muito fã de exercício, a verdade é essa, pá, eu não sou um Também, grande fã nem de mental nem exercício, né? físico, não é? Mental, Mas então, é desaconselhado atualmente. desaconselhado, sim, sim. Se fizermos algum que é pensar que o Seguro é capaz de ser dos gajos mais à direita do PS, pá, dos últimos, sei lá, 20 anos, facilmente. E além Hum, disso, é um coninhas. é um falso Coninhas, acho eu. Eu acho que ele é um Ok. falso Coninhas. Ele é um É um Coninhas coninhas que saiu do em armário e público. agora está-se a revelar viril? Ou. No Viril também, calma. Tu, tu, Calma, tu também. tentas, tu gostas de palavras fortes e ousadas, não é? Agora vinha a mulher dele e uma ou duas amantes dizer o seguro, virilidade, pá, nem está ao alcance dos maiores machos latinos. Não me parece. Não, eu acho é que nós somos entregues à bicharada e depois vemos um gajo que não faz barulho e achamos que, pronto, este gajo se calhar é alguém sereno, alguém. Não sei, nós investigámos um pouco a vida do seguro, o meio em que ele anda envolvido, em termos. Onde ele dá palestras, onde ele vai, que grupo de pessoas é que está à sua volta. Eu não sei se ele não devia fazer uma transição do PS para aqui. A questão é que já não há, para o antigo PSD. Só que o antigo PSD é isso mesmo, é um sítio que não existe. E então o seguro fica no PS à espera que o PS, para crescer, vá cada vez mais para a direita. E então nós ficamos neste limbo em que o seguro Neste momento, não todos os sabe com quem é que há de partidos falar, não é? estão em processo de transição para a direita. Podíamos pensar dessa forma. Sim, sim. O eixo, se nós aqui, eu lembro-me aqui dos primeiros episódios, eu acho que foi aqui, se não foi no Tertúlia de Mentira, falámos uma vez sobre o eixo político. Se na altura, que já não deve ter sido assim há muito tempo, já era bastante centralizado, e daqui a pouco temos a ver o Bloco de Esquerda num bloco centro-direita, porque já não há espaço nenhum à esquerda. E depois este cenário de pós-verdade em que nós existimos, em que permite ao líder parlamentar e segundo porta-voz do PSD ir, acho que há o NAU, acho que foi no NAU que ele teve a falar sobre votar num ou votar noutro. E ele expôs aquilo que na ótica dele é a visão correta do mundo. E a visão correta é, temos um candidato, segundo o Hugo Soares, temos um candidato que está apoiado pela extrema esquerda e pela esquerda radical, que é o Seguro, e depois temos a direita, que ele chama de direita populista, e temos um espaço entre o centro-esquerda e o centro-direita que não está preenchido. E todas as pessoas podem dizer: olha, por acaso é exatamente aqui que está o seguro. Se nós olharmos mais para o centro-direita, na minha ótica, mas se nós formos mais amplos, está neste espectro. E ele diz: não, não, porque esses candidatos que estavam entre o centro-esquerda e o centro-direita morreram na primeira volta. Era Marcos Mendes, era Coatrim, ele tem a ousadia de dizer isto, era Gouveia e Melo. E, portanto, já não interessa a ligação com a realidade. Interessa é dizer um conjunto de frases que te criam uma ideia de que tu estás a dizer alguma coisa de jeito. Queres descrever uma narrativa simplificada e utilizas dois mecanismos que é diluir aquilo que seria extremo, neste caso a direita extremista, vais chamar direita populista, e a esquerda precisas de destilar para criar algo mais extremo do que na realidade existe. Aliás, a esquerda, eu tenho muita dificuldade sequer a ver esquerda no panorama político português, quanto mais
extrema-esquerda, se é que isso alguma vez existiu nas últimas décadas em Portugal. Há vários termos que agora têm enchido as bochechas dos políticos e dos fervorosos amigos da política que, segundo alguns comentadores políticos, nunca se falou tanto de política em Portugal, mas alto lá com a ideologia política. Eu não quero coisas ideológicas, como a deputada do Chega, não sei se viste um dos vídeos mais bonitos da semana, a falar sobre, não sei se foi o Teatro da Barraca, Foi, foi. ali a falar sobre a cultura, o que ela acha sobre a cultura e a maravilha de estarmos num período em que a vergonha ficou lá para trás, as dúvidas vão se dissipando. Aliás, eu não sei qual é a dúvida ainda que subsiste. Se formos minimamente lúcidos, que dúvida é que subsiste? Fica difícil, não é? E há termos, por exemplo, a direita democrática, que, nos moldes atuais, eu começo a achar um oxímoro. Aquilo que tu disseste é verdade, aquilo que se diz em relação à realidade é uma legenda desajustada. Se imaginássemos uma exposição de quadros, a Mona Lisa pode ter a legenda está lá, Jornal da Bola, que nós não sei se é verdade, não sei, que é o Leonardo da Vinci. O quê? Um ponta de lança? Um pintor? O gajo fez bué de merdas, sei lá. O gajo até Sim, foi às tantas taberneiro. tinha, O sim, às gajo até tantas foi tinha lá. taberneiro. Como não há exegetas, não há ninguém que, diante deste caudal vertiginoso, diga, alto lá, vamos lá analisar as merdas. Todos estes discursos que diminuem a velocidade que nos impele a passar para a próxima cena, epá, são mal vistos, desaconselhados e até muitas vezes obsoletos, mesmo por figuras que antes eram uma espécie de polícias, sendo que a figura do polícia também já não serve enquanto metáfora. Em relação à direita democrática, aquilo que se calhar não é descabido evitar é, se alguma vez houve, se isto estava latente e agora houve margem para revelar-se enquanto oxímoro. Agora estamos neste ponto em que parece-me que o comboio está descontrolado e é só uma questão de tempo até o Ventura ser eleito qualquer coisa. Não me parece que vá ser Presidente da República, estou mais inclinado para ser Primeiro-Ministro, não sei se nas próximas. Só estamos os É uma seguros e questão. variantes seguros, é só uma espécie de barreira que nós lançamos in extremis para ver se Aquela abranda. casquinha da banana Sim, final, a ver se já o não gajo vai cai parar, antes de já não chegar vai lá. parar, porque nós não temos nenhum Homem-Aranha, para não dizer que eu utilizo sempre referências eruditas, o Homem-Aranha num dos filmes, põe-se à frente do comboio, lança umas teias e cara, o gajo esforça-se e o comboio... Não temos nenhum Homem-Aranha. O comboio vai desgovernado e vai por aí até às terras da ditadura, ou não nos moldes atuais, porque a ditadura nos moldes antigos já não serve. Nós vamos ter uma ditadura muito mais musculada que, no limite, até se vai apresentar como o seu contrário. Toda a gente vai ficar satisfeito porque acha que não é uma ditadura, enquanto o sátrapa vai exercer uma ditadura mais musculada com capacidade de vigiar cada centímetro quadrado. Podemos comprá-la, não é? Importá-la de outros sítios, porque ela já está a Mas, ser implementada nas terras da liberdade, não é? o reparo que eu quero fazer é, vamos para aí, vamos viver tempos agrestes, agrestes a vários níveis, níveis até violentos aos quais já não estamos habituados, só a verificá-los enquadradinhos quando estão a emitir coisas lá de fora, que nós pensamos, isto que é um filme de Hollywood ou é Gaza, ou não sabemos já bem, porque já a sensibilidade foi com os porcos. Depois voltará uma contraproposta, após muito sangue, e é nesse momento é que vamos conseguir fazer a retrospectiva destes tempos. Não vai ser no tempo da ditadura ou da nova ditadura. Serão os novos tempos a menos que Sim, nos vão vão-nos permitir possibilitar viver. ter uma leitura mais ou menos. Agora não conseguimos ter uma leitura, porque mesmo que a tenhas, é descredibilizada a pontapé. Na nova censura também não, que já está aí a aparecer, ou melhor, sempre apareceu, mas a questão da Era mais vergonha ter. mascarada, agora é o tal descaramento que tu estás a dizer em relação a tudo, também existe aí. Exatamente, tudo contaminou tudo. E mesmo a esquerda, antes desta nova vaga, se uma peça de um podcast do público estava muito espantada. A extrema-direita não estava em Portugal e estão académicos a explicar o rápido crescimento. Está toda a gente espantada. Uma cena que me espanta é o espanto dos jornalistas. É das coisas que mais me espanta. Os jornalistas foram todos apanhados, talvez devido ao corte do orçamento dos jornais, não é? Como não saem, um dia saíram, envolvidos 10 anos ou 15. É verdade, isto mudou. Caraças, vamos correr para a É, redação que o jornal tem de sair hoje. Voltando à questão da direita democrática, centrando num exemplo muito específico, são os melhores, diante da impossibilidade daqueles candidatos que caíram, votam em quem? Ninguém.
Ninguém se lançou para a frente. Pelo menos, acho que o Marcos Mendes, afinal, já Agora depois de foi. pensar, porque é uma coisa que, epá, não me façam essas perguntas, eu nunca tinha pensado nisso. E nem disse isso em relação ao outro, não é? Eu nem disse isso em relação ao outro. E é neste caldo que nós estamos a ser cozidos. O que é possível dizer de forma minimamente lúcida, sendo que o tom da lucidez já nem é sequer entendido? Mesmo em termos humorísticos, é muito difícil combater com isto, porque nos últimos, sei lá, mesmo no último ano, acho que temos outra velocidade ainda. Não sabia que a caixa de velocidades deste tempo ainda tinha outra mudança. Não, não, há outra, vai, e vai por aí fora. O Ventura Sim, aparece de sim. camuflado. O Trump recebe o prémio Nobel, depois diz: Não, mas eu vou atacar a Groenlândia. Vocês deviam me ter dado quando eu quis. Agora não é esta vir aqui dar-me uma coisa requentada, Não, eu não não é? quero, desculpa lá. Um típico camudo puto de 5 Sim, sim, anos. sim. Aliás, em tudo, ele tem essa característica em tudo. É nos apertos de mão, em que ele anda ali a ver quem é que é o mais forte, de forma visivelmente infantil. Não me dão isto, eu vou buscar. Eu tenho amigos que têm força e que têm coisas, eu vou lá. Esta reflexão de pontas soltas, cozendo com o último episódio, falei do seguro enquanto candidato que foi o que menos falou e por isso sobressaiu. Vivemos num tempo em que a democracia potencia o diálogo e o gajo mais calado é o que. Epá, os outros disseram tanta merda, independentemente do Ventura. O Ventura está a jogar numa corrida paralela. Ainda que os outros, o Montenegro, cada vez que abre a boca, cada vez que toma uma medida, percebe-se que já não há grande diferença. Então, esta, em relação aos professores que ainda não percebi muito Sim, bem, que sim. saíram da. Não percebeste porque ele lançou o processo sobre o Volkswagen precisamente para ver se ninguém percebia muito bem o que é que ele estava. É uma técnica antiga, não é? Ancestral dos grandes. O seguro não me espantou, não, ou seja, não me espantou-me em parte, não me espantou por outra, porque diante desta oferta de Pois, espantou, altos se calhar em valores, relação ao início, não é? Espantou-te, mas depois pela forma como se foi desenvolvendo e desenrolando a não, campanha, mas percebeste que se o que se calhar, calhar me ok. espantou é agora, nós estamos tão desfalcados de cabeças, em qualquer desgraçado vemos o Messias. Está toda a gente a achar que aquilo é o gajo. Eu acho que isso pode ser derivado de medo, não é? Por um lado estão os gajos que dizem, pelo menos este fala a linguagem da democracia, que é uma coisa que ainda assim tem o seu valor. Do outro lado, os gajos dizem assim, nós temos que ir contra aqueles, que ele é o gajo do socialismo, este temos que abater, isto é o sistema, é o reflexo da podridão do sistema, temos aqui finalmente a oportunidade. Eu quando tu dizias aquilo eu também acho que o Ventura, mais cedo ou mais tarde, chega a qualquer coisa. Eu não sei se ele não percebeu durante este processo, este último processo, que poderia ser mais interessante para ele ganhar a presidência da República do que ser primeiro-ministro. Pareceu-me sempre que ele queria ser primeiro-ministro, mas acho que ele pode ter mais impacto como presidente. Ele, como primeiro-ministro, vai ser difícil que algum partido nos próximos tempos tenha maiorias absolutas. Portanto, vai ser um desgaste muito grande para ele, se ele for eleito primeiro-ministro, esse constante conflito com partidos para tentar passar orçamentos, medidas, etc. Enquanto presidente, ele pode não fazer bem nada e continuar esta propaganda que ele tem, Sim. a conseguir ser presidente de um partido a partir da presidência da República e dar mais força ao seu partido. Portanto, eu não sei se ele não percebeu que pode ser muito mais interessante como presidente da República, pode mudar umas coisas, não vai ter aquele impacto todo que parece, porque felizmente ainda temos leis e regras Já houve algum caso, se é sequer possível, o gajo é Presidente da República, está os anos que estiver, e depois, mais à frente, pode candidatar-se como Primeiro-Ministro? já aconteceu o inverso, não é? O senhor que raspa tachos não começou exatamente. Ah, não, ele foi ao contrário, não é? Ele primeiro foi presidente. Não, ele foi, é isso, não é? Quem? Quem é que estás a falar? O Salazar. Não foi O exatamente esse. Salazar. Pois, mas, ok, sem ditadura é um bocadinho mais complicado. Mas Estava-me a antes lembrar. não era. Ou seja, ele quando chega, não tenho a certeza. Mas eu sei que ele depois, a dada altura, eu não sei se foi em que parte do processo é que ele começou a. Porque eu penso que ele foi primeiro. Ministro das Finanças Foi, foi, foi. e Foi. depois ascendeu a Primeiro-Ministro, é isso que estás a dizer? Já não me E recordo esses depois, detalhes. mas eu acho que nunca houve nesse sentido ou seja, uma acumulação por essas vias, mas não estás a falar de acumulação, estás a falar em Sim, sim, momentos sim, sim, diferentes. sim. E eu acho que isso é sempre possível. E se o André Ventura conseguisse ficar os 2 mandatos como Presidente da Pois, República, isso e ainda lhe dava aliás, mais do, robustez do para. ponto de vista do escrutínio, é mais fácil dominar enquanto figura da Presidente da República, porque como Primeiro-Ministro, como se está a ver com o Luís Montenegro,
de uma forma ou de outra vais ter que fazer alguma coisa. Muito difícil que a tua obra resista. Montenegro é mesmo uma figura que, se caso passasse o testemunho ao Ventura, o Ventura, epá, tu já fizeste quase tudo, não é? Eu até acho que é aí que pode estar o grande problema para o PSD, é porque o PSD, não é, eu para já gostava de fazer aqui, se calhar, uma volta maior para falar de 2 coisas, que é o nome das coisas. Eu já aqui num episódio falei brevemente sobre isto, mas acho que é uma das problemáticas em que a narrativa encaixa e depois fixa-se na nossa cabeça e nós não saímos disto. Há uns tempos esta parte, a ideia de que o socialismo matou este país é uma coisa, forte e começa a estar enraizada. Eu gostaria só de dizer, porque não é por um partido ter no seu nome socialista, que a sua governação é automaticamente socialista. O Partido Socialista em Portugal sempre foi muito pouco socialista. Foi um partido muito mais próximo da social-democracia europeia, que tem sempre rasgos de Estado Social aqui e ali, e o PSD sempre foi um pouco menos, apesar de na sua origem ser a social-democracia, e o próprio Mário, não é o Mário, é o Francisco Sá Carneiro, ter sempre falado no caminho para o socialismo, sendo ele um social-democrata, ou seja, nessa origem havia essa ligação ao socialismo, mas ele de facto nunca foi posto em prática em Portugal. Portanto, esta narrativa sistemática sobre aquilo que o socialismo fez a Portugal não é de todo verdade. Foi um misto de social-democracia, de PSD e de PS, que foram levando o país ao longo da democracia. E eu sempre que acho, às vezes é melhor reforçar, aqui quando nós falamos de forma crítica sobre a democracia, nós não estamos a dizer que o regime anterior era superior, muito pelo contrário, nós só gostaríamos que melhorasse o sistema que existe, que fosse mais justo para todos. Mas a verdade é que o socialismo não existindo, esta ideia de que temos que abater o socialismo acaba por não fazer sentido. E o que é que acontece? Um PS, que em Portugal é claramente, e já há muitos anos, mais um partido de centro-direita que um partido de centro-esquerda. Se tu abates esse partido, que tem sido o propósito do Chega e o propósito do PSD, quando percebeu que o Chega podia ser um aliado nisso, de matar o PS, acaba por ser decisivo para o PSD, que é, tu abates o teu centro-direita, tu passas a ser uma direita colada à direita populista ou à extrema-direita, depende de quem estiver a falar, e deixas um espaço completamente vazio entre aquilo que as pessoas acham que é o PS e aquilo que é agora o PSD. Se tu tiveres pessoas, eu não voto neste espectro, mas imagino que seja complicado para alguém que é uma pessoa de direita e que acredita nos valores mais conservadores de direita e que seja mais moderado e que olhe para o panorama político atual e que não veja de facto ninguém em quem possa votar. A Iniciativa Liberal apareceu como alguém, como um grupo que poderia fechar aqui um bocado esse espectro, mas também percebeu, mais uma vez, que a parte do nome era só mesmo nome, ou seja, os partidos em Portugal cada vez mais têm um nome. E não é só à direita, o Partido Comunista tem muito pouco de comunista em Portugal, e é por isso que eu acho que casa bem com a ideia de não haver extrema esquerda em Portugal, porque o próprio Partido Comunista está completamente enraizado na sociedade portuguesa e na política portuguesa do ponto de vista de trabalhar com aquilo que é a realidade presente e não com uma mudança de regime que leve a um cenário diferente, que é esse o propósito comunista. Em Portugal isso não existe. Portanto, quase todos os nomes dos partidos levam ao engano. Portanto, se tu fores hoje em dia alguém que vota moderadamente à direita, tu não tens esse espaço. E o que o PSD está a fazer é retirar essa possibilidade às pessoas e a colar-se de tal forma ao André Ventura, mais do que ao Chega, mesmo à figura do André Ventura, parece quase uma extensão daquele partido, quase num revivalismo daquilo que o André Ventura já foi, não é? O André Ventura já foi daquele partido, portanto há uma ligação forte entre os dois. E o que sucede é que talvez venha a ser penoso para o PSD quando já temos nestas presidenciais o André Ventura, e é assim que ele se tem apresentado e que a comunicação social o tem apresentado, como a grande figura da direita nestas presidenciais. O espaço do PSD vai ficando mais mirradinho, não é? Portanto, nos próximos tempos vamos ver essa substituição a acontecer de forma mais natural. Me parece que acaba por ser mais preocupante para o PSD do que para o PS propriamente. Esta ideia de matar o socialismo ou de matar o Partido Socialista vai acabar por ser um tiro ao lado para o PSD, porque acaba por se matar a si próprio. Quando tu não tens diferença para um extremista, para um não-democrata, tu vais perder as pessoas que votam em ti porque são democratas, vais perder se calhar as pessoas de valor do partido que não se revêem naquilo. Esta postura constante do Montenegro, do Hugo Soares, acaba por ser perigosa internamente, e acho que é perigosa para a democracia porque
Acho que as pessoas não. Todavia, o PS, de há uns tempos a esta parte, é um partido morto. Sem dúvida, mas É isso um sem partido dúvida. morto no sentido tu, Mas é tu nem, auto. nem reconhece a cara. É que um amarrasco linguístico, quando começas a pensar na esquerda, mais à esquerda ainda, pensares numa figura como um líder é um contrassenso porque tens que pensar é na comunidade. Quando entras no discurso vigente, que é um discurso neoliberal, individualista, que vê o topo da pirâmide e tudo o que está atrás são suportes e sei lá, andaimes, o que me parece é que há um espectro, está tudo subserviente ao ponto de vista mercantil. É isso que a esquerda nos últimos anos não tem conseguido sequer começar a dinamitar ou oferecer uma alternativa. O que há são gradações e muitas vezes nem isso. Há um discurso quando, na verdade, são completamente submetidos. Podemos pensar vagamente, se formos vagamente otimistas, talvez funcione ainda como um travão. Não é? A diferença entre, que me parece uma das entrevistas mais esclarecedoras do Daniel Oliveira nos últimos tempos, foi, não sei se a última, se a penúltima, no Despolariza. E ele disse muitas verdades que, principalmente para quem se revê na esquerda, são difíceis de digerir. Nas palavras dele, não há grande diferença se fosse o André Ventura enquanto presidente ou na possibilidade da Mariana Mortágua sê-lo. E esta é a verdade que nos custa a engolir. Não há grande diferença na medida em que o que puxa o país para um lado ou para o outro não é muito deste aparato, mesmo com o André Ventura. Por baixo disso, o que subjaz é um capitalismo canibal com vista a precarizar mesmo o lado que pode ter puxado, e eu acho que é mesmo o lado que é a imigração, e esse lado, mesmo para quem é contra a imigração, de facto não é contra a imigração. O que se acoita debaixo dessas palavras é eu acho que ainda dá para tornar mais precária a imigração. Mesmo no dia a dia, eu convivo, não no sentido de num tocato lá, mas ouço conversas paralelas de pessoas com grandes hortas que são capazes de dizer contra um determinado grupo, principalmente os indianos, quando de facto a fortuna que arrecadaram nos últimos anos, os espores que entupiram as suas garagens foram graças a essas figuras precárias. Caso contrário, não existiriam. E mesmo a questão do que é tão do agrado das massas, sobretudo das grandes cidades, o aparecimento de dinâmicas como o Uber Eats, uma máquina de precariedade. Aliás, só quase precisas de olhar para a dinâmica do Uber Eats ou da Uber, que agora recentemente, nos últimos meses, não sei se ainda está ativa a publicidade, em parte criar uma má publicidade, mas isso não interessa nada. Ou seja, pode haver uma performance quando há uma visão flagrante de uma catástrofe humanista, mas na prática ninguém abdica desse conforto recém-adquirido. Há milhões de exemplos, quando o Pingo Doce fez aquelas promoções selvagens, o pessoal, não, vou boicotar, no dia seguinte estavam. Ou seja, há coisas mais enraizadas em nós e o consumo é mesmo. Nós queremos encontrar luz no próximo objeto que adquirimos. Dando enfoque só no Uber Eats, tu quase consegues perceber isto tudo. A figura precária que se revê enquanto empresário, tu não és empresário, pá, tu és da classe, nem é da classe média, que a classe média, e isso é uma das cenas que eu estou a ler, eu já tinha dado aí, mas não tinha criado este corpo de ideias à volta. Não é classe, a classe média não existe, é classe operária. Sim, Como sim. tu disseste no episódio anterior, se tu vives esforçadamente para chegares ao fim do mês e chegas ao fim do mês de gatas, tu não és da classe média, és da classe operária, operária trabalhadora. Voltamos às palavras, e isto tem sido sistemático desde o aparecimento do neoliberalismo da década de 70. A primeira coisa a dinamitar foi essa expressão, a classe trabalhadora. Pontas soltas e depois não interessa o caminho. Eu acho que o mais interessante é pensar nisto, na linguagem que, apesar de ser tentacular, não podemos ter a pretensão de enjaularmos este problema e está aí, pronto. Afastámo-lo, como fez Zeus com os titãs, agora vai para o Tártaro, vai para o caso, deixa estar feito. Mas não conseguimos matar, porque de facto, e aí a mitologia socorre-nos, estes problemas são imortais. E esse foi o grande erro, seja da esquerda, seja do homem enquanto gajo que pensa no mundo.
É impossível matar o nazismo. O que é que podemos fazer caso ele volte? E isso aí foi completamente descurado. Foi o pensamento crítico. Nos mitos está lá tudo para vencer. Nas suas batalhas teve, mas também podia ser visto do ponto de vista feminista. Comeu a sua primeira mulher, Metis, a deusa da inteligência, e comeu a segunda, que era a deusa da justiça. Ou seja, Zeus teve que ser o gajo mais inteligente de todos Para e o sacar a gajo mais primeira. justo de todos, e depois o gajo mais forte de todos, que foi pedir as armas aos Cíclopes, daí é onde vêm os raios e etc, etc. Mas a justiça, após o período de supostamente guerra que acaba, tu tens de ser o gajo mais justo de todos. Não vai voltar. Vai voltar. É por isso que, após a Primeira Guerra Mundial, os alemães foram desfalcados. Foi só um período de pousio até que surgisse a Segunda. E nós ainda não percebemos isso. Outra conversa, andamos aqui em ciclos, que não conseguimos sair destes ciclos de cólera. Eu acho que a única forma é o perdão. Nós temos que nos perdoar a nós próprios. Não, tem que haver aqui uma espécie de, não sei se tem que ver com religião, tem que ser aqui uma espécie de vomitório em que temos de largar todas as raivas. Caso contrário, é sempre isto. Não é que a guerra seja algo esclarecedor, mas isto mesclado com a noção de bode expiatório que, nesta nova vaga, tem a forma de teoria da conspiração. Narrativa mais digerível para expurgar o suposto cenário negativo e depois damos conta. Mesmo essa possibilidade, o qual vai continuar a existir. Vai continuar a existir. E depois tem de continuar a matar-se eles próprios. O que acontece naquele mito do rei que... Aquele rei que, não contente com nada, vai comendo, e quando chega a um ponto de comer tudo, come-se ele próprio. O capitalismo só vai desaparecer quando se comer ele próprio. Mas, entretanto, ainda vai havendo umas coisas para comer. As palavras que me parece... Epá, vê-se em todos os discursos, seja o jornalista, seja a figura como político, dos maneirismos mais recorrentes dos últimos meses é a questão ideológica. O Primeiro-Ministro também já incorreu nesse erro. E eu acho que isto é um sketch. Se tivéssemos largura mental, um gajo que é Primeiro-Ministro acha que há coisas que não são políticas. Isto é um sketch de Monty Python. Era tão fácil quando tu dizes ou tentas decretar que uma decisão é apolítica ou não ideológica, isso é a coisa mais ideológica de todas. Nós estamos neste patamar. Como é que tu consegues dizer seja o que for, porque muitos dos termos que usarias para construir a tua arquitetura mental, e este parece-me que é o essencial, classe trabalhadora, foi sendo minada. Quero dar aqui uma ponte com o nosso universo da comédia e do humor, que é uma coisa que o burguês, ou o rico, ou o beto, ou essas figuras do universo que orbitam sem nunca tocar no chão, porque o chão é dos pobres e, ai, meu Deus, se eu me aproximo demasiado dos pobres, porque o rico pode ter acesso a muita coisa, exceto à lucidez e à inteligência. Não tem, porque ele continua, apesar da medicina ter progredido muito, acha que a pobreza é transmissível, pode revestir-se de auras de cultural e etc. E esse também é um ponto. O estatuto dessas figuras muitas vezes era alicerçado no acesso à cultura. O gajo rico atual tem uma ligação conturbada com a cultura. Ele quer a Acho que cultura de esse é que é o direita. ponto. Quer a cultura de direita. E esse ponto eu acho que também é importante porque rima à primeira, mas depois reflete um pouco e se calhar aquela deputada do Chega tem mais razão até do que ela acha que tem. Mas eu tenho visto nos comediantes, há uns tempos a esta parte, estou em cheio de dar partes, mas está-me a vir em catadupa, recordo-me de um textinho escrito pelo um editor da é Primatur, acho que é o Hugo Xavier, se a memória não me falha. Tinha que ver com a edição, ele é um dos gajos mais críticos, já não sei em que ponto é que isso iria, mas estava bem feito. E ele fez lá uma gralha. Uma chuva de coisa, gralha, está toda a gente contente porque detectou uma gralha fugindo de tudo à questão essencial do Exato. texto. Mesmo os escritores, eu pensei, vocês estão completamente abananados. Quer dizer que se não houvesse a gralha não havia reação. Exatamente, é exatamente. No campo dos humoristas, ninguém está a detectar este tipo de coisas, porque a leitura é uma coisa que é anacrónica. No entanto, o que o Beto gosta de detectar, ou acha que detecta, é o tom, é o sotaque. E faz questão, não tem pejo nenhum de dizer, olha, a forma correta não é esta, é esta. Quando, na verdade, meu filho do caralho que te foda,
Tu não sabes qual é a forma certa. Tu não sabes qual é a forma Em certa. princípio não há de Aliás, ser a tua. mas aliás, rapaz, vai ao Gil Vicente e percebes que a língua portuguesa de há uns séculos era muito mais próxima à, vou dizer brasileira, porque a língua, como alguns linguistas, é só uma questão de tempo até a língua portuguesa e a língua brasileira serem duas. Nós estamos a fechar a língua, eles continuam a abri-la. Quando há uns séculos, o português era muito mais musical e foi-se tornando uma língua mais fechada, muito por culpa de pessoas como essas, que estão a tentar, no discurso e na língua, encontrar marcadores para criar distância. É uma coisa que cada vez mais me cria aqui uma certa revolução nas tripas, porque, primeiro, não sabem, e segundo, estão a dinamitar o diálogo que podia ser frutífero ou até cómico. Estão mais importados. Olha, tu não dizes a palavra com o tom que eu ouço no salão de debutantes. Logo, deixa-me. É que se apanha a suposta direita democrática. O comportamento salazarista, sensório que se fazia, que se apontava quando o gajo não tinha sapatos. Os sapatos eram o principal marcador para este gajo pertence aos nossos ou este gajo é da ralé. Quase toda a gente tem acesso a sapatos, passou para a língua. É no tom, é no sotaque. Acha por não utilizar o sotaque daquele círculo restrito, é um merdas. Quando, na verdade, depois, se fizesses uma exegese mais profunda ao discurso daquele detetor de sons de colhões postiços, são pessoas que só conseguem perceber o que é um homem corajoso quando olham para testículos num frasquinho de formol e assim, isto é que era um homem. O discurso deles é frágil, penosamente frágil. Temos vários exemplos de comediantes, é penosamente frágil. Tu recortas aquilo, amputas as muletas, e aquilo é uma frase que não, em nenhuma era, aquilo era uma frase boa. Mesmo os dadaístas que espatifaram a língua toda, mas o que é isto? Mas o que é isto? E são essas figuras que são os novos censores. Não o censor daquilo que dizes e do que não se pode dizer, mas o censor do tom. É uma espécie de fusão entre Paula Bobone e o censor salazarista. Há certas palavras e termos que são determinantes. Ao serem do discurso, tu não tens forma depois de sequer perceber o cenário à tua volta. Eu estou a ler o livro Melancolia de Classe. Para perceberes o teu sítio no mundo, tens de perceber o que és, não é? Claro, E casa exatamente. com Aquilo é que aquilo. se chama a consciência de classe. Mas se calhar eu já, se não depois esqueço-me. No dia estava a pensar nessa expressão que também começou a ganhar a tração nos últimos tempos. Eu acho que é uma redundância. Tu, para teres consciência, tens de ter consciência de classe. Que consciência é essa que não se alicerça na consciência de classe? Como um movimento apolítico, é a mesma coisa. Que é isso? O que é isso? Há a aparecer várias consciências. De repente, toda a gente tem várias cabeças. Quase como Diógenes, o cínico. Só que houvesse um homem com uma cabeça já me dava por satisfeito. Agora já há consciência política, consciência literária, consciência... A literacia era a literacia financeira, literacia Emocional. sentimental. É tudo literacia. Mas, de facto, ninguém pega num livro. E é a mesma coisa em relação à consciência. Tantas consciências e não há ninguém que tenha consciência de si próprio. Aqui no caso da consciência de classe, acho que é também para esse pleonasmo acaba por ser importante no Sim, sentido em sim. que a consciência está muito associada a alguma autoajuda, não é? É preciso separar um bocado desse universo para se perceber de que é que se está a falar. É a consciência da sua posição política, social e económica no mundo. É tentar entender que, se calhar, se fores da classe operária, dificilmente, para não dizer, é impossível que tu ascendas socialmente a outro patamar, ou seja, essa admiração que muitas vezes subsiste pelos bilionários acaba, pá, não tem, é incrível como Mas foi mesmo bem construída, não esse é? é o Foi ponto, mesmo, esse é o ponto. esse universo foi Como tão tu bem não estás construído. sincronizado com a tua posição real, tu achas que estás noutro sítio, não nas coordenadas da Reais. classe, tu estás sempre desfasado. É daí que nascem muitos sentimentos, como a melancolia, que é que dá o nome deste livro, Melancolia de Classe. A melancolia, o luto é quando tu sabes que perdeste alguma coisa concreta, tornas-te uma espécie de arquivista das memórias que essa coisa, essa ideia, essa pessoa te deu e tentas estabelecer uma relação após a qual, e até podes alocar algumas coisas dessas noutra ideia, noutra pessoa, mas é fazer as pazes com isso. A melancolia é em relação a algo abstrato. Tu sabes que perdeste, mas não sabes bem o que é que perdeste. E eu acho que há aqui outra crescente. A Patrícia Câmara fala, ela dá à melancolia qualquer coisa. É o mesmo fenómeno da consciência política. O facto de a consciência não aparecer isoladamente. Há aqui um problema em relação à consciência. Nós precisamos de afinar. Quando aparece outra palavra, das duas, uma. Ou deixamos de perceber a palavra, ou precisamos de afiná-la. A palavra Sim, sim, o sozinha já universo não da palavra chega. perdeu-se, E exatamente. eu parece-me que é
o apiadeiro antes da palavra se estraçalhar toda. A partir do momento que aparecerem 1000 consciências, a palavra estraçalhou-se toda porque já pode dizer tudo. A melancolia, o passo onde eu cheguei há poucos dias é a melancolia é já uma relação com algo perdido que não sabes bem as dimensões. Mas há aqui um acrescento, que Freud não chegou lá porque não vivia na nossa sociedade fluida. Numa sociedade fluida, nada tem contornos. Tu achas que perdeste alguma coisa, mas essa coisa cujos contornos não sabes, os contornos vão mudar. E tu nunca vais Transformou-se. alcançar essa coisa. Muitos dos problemas de ansiedade, depressão e burnout e por aí vai, brotam desta relação melancólica com algo que tu soterraste, não é? Recalcaste a um ponto de ir para o núcleo de ti próprio, não vai aflorar nunca. É como a titangaia engoliu os seus filhos, vais aprisionar e de facto os filhos no ventre da Terra, o que é são possibilidades de futuro que nunca vêm à tona. É isto que nós fazemos quando engolimos estas ideias da classe trabalhadora. Quando engoles essa palavra para nunca mais verbalizá-la, nem sequer projetá-la na tua mente, no encadeamento que pode ou não ser verbalizado, tu estás a matar a possibilidade de futuro. Porque estás completamente desajustado. De facto, as pessoas que se veem a meio caminho entre a posição que estão, que não sabem bem qual é, e aquilo que almejam, são espectros. São espectros porque perderam. Se tivessem carne e osso, voltavam à Terra e percebiam o sítio onde estavam. É o ponto decisivo. A esquerda não sabe entrar aqui, não sabe entrar aqui porque era regressar ou reformular um discurso que não é apetecível. Ambicionamos, ou é-nos mais doce o discurso antagónico, na medida em que é tudo florzinhas, é uma Disneyland, mas até na Disneyland às vezes tens fotografias, é o gajo tira a cabeça do Mickey e percebes, foda-se, eu vou daqui, vou dar um tiro nos cornos. Porque ele está a servir aquele sonho, mas porra, quando ele tira a cabeça do Mickey, o que este sonho vosso custa sai da pele, meu. Este sonho, nós estamos todos a contribuir para uma Disneyland, cujos contornos não sabemos bem, há Todos a contribuir para o possibilidades. suicídio do falso Mickey. Quando há a possibilidade de tirarmos a cabeça do Mickey, pensamos, foda-se. Aquele mimo do Ben Affleck, que ele está a fumar, foda-se. É mesmo isso. Isto tudo para dar um caudal de coisas ao qual a comédia não se consegue aproximar, pelo menos daquilo que eu vejo. E é por isso que quando utilizamos o título humor político, descurando isto tudo, não me parece que seja humor político. Está a tocar só na rama da rama. Epá, há coisas mais importantes. Se tu descuras isto tudo que nós acabámos de falar, não sei se pode ainda chamar humor político. Tu és uma espécie Sim, é de de compilador cronista cor-de-rosa versado no esquema político. É sim, não mais há isso. muita é isso, não há muita diferença entre aquilo que se faz naqueles programas em que se está a ver se aquela pessoa foi bem ou mal vestida para um evento e estar a dizer que aquilo que foi dito por estas palavras não é o conteúdo do que foi dito, é o que é dito nesta conjugação de palavras, a sequência de palavras. Se fosse dito de outra forma, este vídeo não estava aqui. Não é o seu conteúdo que é importante para nós. Tudo isto está muito ligado com a falta de referências robustas, seja na parte, e aqui abarco toda a gente, seja nos humoristas, seja nos próprios líderes mundiais, não há referências nada, não há cultura histórica, não há essa ideia de que ninguém esperava que isto acontecesse tudo tão rápido, não é? Tudo é muito rápido. A democracia é frágil. A democracia assenta em valores que não são bem rígidos, não são bem nada. Nós permitimos tudo. Nós permitimos em democracia o que não é democrático, sendo que essa vertente é que nos abre portas a que a democracia abana a tal ponto que de repente chega um maluco, e não vamos estar aqui a nomear, apesar de ele ser bastante evidente, que diz: "Espera aí, mas eu não tenho que cumprir absolutamente regra nenhuma das acordos, todos os acordos, o que é que acontece se eu não cumprir um único acordo ou lei internacional ou o que é que me acontece? Nada, porque eu sou uma verdadeira superpotência". E é possível ir a sítios, dizer o oposto daquilo que aconteceu historicamente, para reforçar uma ideia de que queremos ficar com determinada ilha, nomear mal essa ilha e dizer outra coisa, nada importa verdadeiramente, porque ele também está a falar para um conjunto de pessoas, que somos nós todos, que também não têm essas referências, que também não têm força intelectual para combater este tipo de indivíduos, porque eles não têm só o poder económico, financeiro, militar, não, eles têm o poder daquilo que é factual na cabeça deles, que passa a ser factual para nós porque não há contraditório, não temos uma comunicação social
faça perguntas, não, mas repare, isso que está a dizer é mentira, porque é que está a dizer isso nesse sentido se o que aconteceu foi diferente daquilo que está a dizer? Ou seja, está a tomar decisões baseadas numa coisa que não é verdade e a intuir-nos de que essa é a verdade e é por esse motivo que estamos a ir por este caminho. Na verdade, isso depois acontece com os humoristas. Os humoristas acham que o que estão a fazer é qualquer coisa, de notar que determinada palavra não se diz dessa maneira, se diz daquela. Não têm referências, não há uma referência, nunca viram. Se fosse hoje em dia para fazer humor sem palavras, então estavam tramados, não é? Keaton não podia existir, o Chaplin não podia existir, nada daquilo podia existir, não é? Tu mexeres com a lógica do mundo, para mexeres com a lógica do mundo, tu tens que conhecer o mundo. Esquecendo a parte biográfica do Chaplin, porque afinal parece que não era boa res. O que motivou a derrocada do Chaplin foi exatamente o momento, no Grande Ditador, nos tempos modernos, Sim, em sim. que ele abriu a boca. Simbolicamente tem um peso do Pois caraças. tem, O pois tem mesmo. palhaço, enquanto está calado, toda a gente gosta dele. A partir do momento que abre a boca, os inimigos que ele criou. E é esse também o medo dos, não só dos humoristas, mas dos artistas, é posicionar-se. É, por isso é que o silêncio é ensurdecedor. Aquilo que o humorista está a tentar fazer, de facto, é um silêncio disfarçado de discurso. Porque se realmente o humorista falasse, a coisa complicava-se, não é? E vai-se complicar daqui para a frente. E este foi um muitas emendas em um soneto com Roberto Gamito e Daniel Cruz. Verdade. Um grande abraço nas vossas almas.